Olá, pessoal. Bem-vindo a todos ao Evangelho do Grupo. O tema de nossa palestra de hoje é sobre a proteção espiritual. Vamos então fazer uma prece para iniciarmos os nossos estudos. Senhor Jesus, ensina-nos a perdoar conforme nos perdoaste e nos perdoas a cada passo da vida. Auxilia-nos a compreender que o perdão é o poder capaz de extinguir o mal. Induze-nos a reconhecer nos irmãos que a treva infelicita filhos de Deus, tanto quanto nós, e que nos cabe a obrigação de interpretá-los na condição de doentes, necessitados de assistência e de amor. Senhor Jesus, sempre que nos sintamos vítimas das atitudes de alguém, faze-nos entender que também somos suscetíveis de erros e que por isso mesmo as faltas alheias poderiam ser nossas. Senhor, sabemos o que seja o perdão das ofensas, mas compadece-te de nós e ensina-nos a praticá-lo. Que assim seja. Bom, acho que a primeira análise que podemos fazer sobre a proteção espiritual é aquela dúvida que temos do porquê que em determinadas circunstâncias nos sentimos não atendidos, não protegidos. E nos perguntamos, o que será que está acontecendo? Será que os espíritos não são capazes de nos proteger? Será que é minha prece que não chega até eles? Será que não tenho merecimento? Então, como ponto de partida, analisando o princípio de tudo, Deus tendo criado o universo e tudo que conhecemos, certamente é capaz de nos proteger e evitar de qualquer coisa de mal nos aconteça. Assim também, os espíritos do plano maior, livres da limitação da carne, também podem nos proteger dos males que nos acometem dia a dia. Então, por que, mesmo fazendo preces e pedindo essa oração pela proteção a familiares, ainda assim nos acontecem coisas que nos fazem pensar que Deus não está nos protegendo? Vamos fazer um exercício, um esforço, para nos colocar na posição dos nossos anjos protetores. Se um pai sempre carregar o filho no colo, para evitar que ele caia, como é que ele vai aprender a andar? Se um pai der tudo o que o filho quer, como é que ele vai aprender a sustentar a si próprio? Se o pai sempre resolver as desavenças do filho, como ele reagirá diante das contrariedades da vida? Ou se ele fizer a lição de casa do filho da escola, como é que ele vai aprender? Se o pai poupar o filho de esforços, como que ele vai desenvolver capacidades e habilidades tão importantes para a sua vida futura? E se o pai não corrigir o filho, que tipo de adulto ele se tornará para a sociedade? Ou mesmo se o pai sempre pagar as dívidas que o filho contrai, ou sempre colocar panos quentes nos erros que ele comete, ele não se importará com mais nada em fazer coisas erradas ou contrair novas dívidas. Olhando pelo lado da natureza, a borboleta precisa fazer esforço para sair do casulo. Por que será que é assim? Porque nesse momento que ela está saindo do casulo, ela fortalece as suas asas. E ela vai precisar para poder voar. Da mesma forma, um bebê, durante o parto, adquire maior capacidade de respirar, pois, ao passar
pelo canal, o seu tórax é comprimido, o que faz com que o líquido presente nos seus pulmões seja expelido com mais facilidade. E assim ele respira melhor, diminuindo inclusive o risco de problemas respiratórios no futuro. Por não entendermos bem a lei do esforço, costumamos pedir a proteção de Deus para qualquer coisa em nossa vida. Sucessos em negócios, sorte no amor, disputas com adversários, benefícios financeiros. Pedimos justiça quando acontece algo para nós, mas que no fundo, na verdade, estamos pedindo a Deus e o que queremos de verdade é vingança. Costumamos fazer barganha com Deus em certas promessas. Muitas vezes nos pedimos até para nos safarmos das consequências de coisas erradas que fizemos. No entanto, Deus conhece as nossas verdadeiras necessidades. E Deus sabe o que é melhor para nós. Deus sabe o momento certo para nos atender. E Deus testa a nossa fé. Todos os momentos, todos os dias da vida. E a vida não é um script como de um filme que é definido pelo destino. A nossa vontade e o nosso esforço podem mudar as coisas que não queremos para as nossas vidas. Por exemplo, mesmo que pela lei de resgate que uma determinada pessoa tenha que passar pela pobreza, ela pode sair dessa condição pelo seu esforço. Um sofrimento que tenhamos que passar por conta de uma dívida pode ser amenizado por boas ações. Para isso, podemos pedir pelo amparo espiritual, sempre. Mas não podemos nos esquecer que sempre terá a nossa parte. O pão de cada dia que pedimos para Deus, no trabalho, temos que fazer por merecer com o suor e honestidade. Para os alunos que desejam ir bem numa prova, não adianta só orar. Tem que se preparar, tem que estudar. Deseja harmonia no seu lar? Tem que cultivar o amor e a boa convivência. Pede por saúde? Mas temos que cuidar do nosso corpo. Mesmo que haja resgates ligados a certas dificuldades com a saúde que podemos passar, mesmo assim, temos que cuidar do corpo, porque ele é o vaso que abriga o nosso espírito. Pedimos perdão pelos nossos erros, como na oração do Pai Nosso, mas como que será que são as nossas atitudes com os semelhantes que erram conosco? Perdoamos eles? Pedimos para livrar do mal, que Deus nos livre do mal. Isso é lícito. Que não venhamos a encontrar na vida aqueles irmãos ainda perdidos, que se comprazem com o mal e que o mal não cruze o nosso caminho. Pedimos amparo nas fraquezas, nas nossas fraquezas, diante das situações difíceis. Vamos receber ajuda, mas o componente do nosso esforço sempre estará presente. Para pedirmos proteção, é necessário entrarmos em contato com Deus e com os espíritos protetores. E a forma que fazemos isso é através do pensamento. E o que é o pensamento, se analisarmos? O que fisicamente é o pensamento? Quando pensamos, emitimos vibrações que se propagam como ondas. Ondas como o som, ondas de calor, ondas eletromagnéticas. O pensamento viaja em ondas e podem ser captadas pela mente que está receptiva a esses pensamentos. Porém, as nossas ondas, além de carregarem os nossos desejos, os nossos pedidos, elas também levam os nossos sentimentos, as nossas tendências, os nossos impulsos.
Isso se chama frequência vibratória. E essa frequência vibratória, ela entra em sintonia com tudo que está na mesma faixa. Então, pensamentos positivos vão encontrar corações que estão na mesma faixa e pensam da mesma forma. Quando fazemos a oração e desejamos falar com Deus e vamos emitir essa frequência vibratória, nós precisamos emitir pensamentos de uma frequência elevada, com sentimentos de amor, de paz, uma certa pureza nas intenções e um verdadeiro fervor, uma vontade muito grande em cima daquilo que nós estamos pedindo. Pois é assim que Deus nos ouve. Deus é a essência do amor, a essência da paz, a essência da pureza. Somente os pensamentos e as vibrações com o mesmo teor chegam até Deus. E normalmente falamos com Deus, através do pensamento, fazendo preces. E o que vem a ser a prece? A prece é uma invocação que, quando atendida, Deus nos envia os seus mensageiros, que são bons espíritos. Daí podemos receber um alívio quando fazemos essa oração com muita vontade. Também aliviados ficam espíritos sofredores quando nós oramos por eles, por exemplo. Mas a prece, aquela somente dos lábios, de orações decoradas, são vãs, porque não se coloca nela o coração. A prece também não depende só das nossas intenções e das nossas vontades, nem só do teor de amor e de paz, da faixa vibratória que colocamos a nossa prece. Ela também depende da fé. E uma coisa importante que precisamos saber é que tudo podemos pedir, mas nenhuma prece é capaz de mudar os desígnios da providência. Não podemos nunca fazer uma prece para mudar algo que é da própria lei de Deus. E para cultivar uma faixa vibratória melhor, uma vibração espiritual, uma vibração de pensamento, a fim de conseguirmos nos comunicar melhor com Deus e com os espíritos protetores, algumas coisas nós podemos fazer. No fundo, é como uma atividade física. Temos que fazer isso diariamente, só assim encontramos resultado. Mas além da prece diária e de cultivar bons pensamentos, nós podemos também, por exemplo, fazer o Evangelho no lar, que é uma higienização do nosso próprio lar através de pensamentos e sentimentos elevados, e que favorece a influência dos espíritos mensageiros do bem. Nós deixamos o nosso lar limpo de miasmas, de influências negativas. Nós não lavamos a roupa antes de usar. Ninguém gosta de usar uma roupa suja. Assim também é o nosso lar, que nós mantemos limpo através da vibração e da oração do Evangelho no lar. O que Deus nos concederá se orarmos com fé? Será que Ele vai dar exatamente o que nós pedimos? A solução pronta? Muitas vezes Deus age diferente. Ele nos dará a coragem, as condições para conseguirmos, através dos nossos próprios esforços, o sucesso, né? Ele não irá auxiliar
aqueles que somente esperam por socorro, sem nada fazer, sem usar das próprias faculdades, das capacidades, das habilidades, dos dons que Deus mesmo deu, e Deus mesmo deu para nós, né? Aqueles que preferem ser socorridos por milagre. Deus assiste aos que ajudam a si mesmo, confirmando então aquela máxima: ajuda-te e o céu te ajudará. Na paciência e na resignação, encontraremos os meios de escapar aos embaraços da vida, através do auxílio das ideias que os bons espíritos nos sugerem. Porém, o mérito da ação cabe a nós. Existe uma pequena história de que, em um determinado ano de muitas tempestades, que o nível do rio de uma determinada cidade subiu tanto que a água chegou a cobrir diversas casas. E nesse cenário, os bombeiros iam de lancha, retirando as pessoas que estavam nas casas alagadas, socorrendo como podiam. E um determinado rapaz estava em cima do telhado de uma dessas casas e observando a água subir cada vez mais. Ao ver a situação em que ele se encontrava, os bombeiros então se aproximaram para socorrê-lo com a lancha e pediram que ele saltasse. Disseram para ele: venha, rapaz, entre na lancha, a sua casa em breve vai ser levada pela correnteza. E o rapaz estava ali ajoelhado, orando fervorosamente. E disse: não, eu não vou, porque o Senhor vai me salvar. E estou orando para isso. Como havia muitas pessoas em perigos e os bombeiros precisavam atender essas pessoas, muitas outras vítimas, então eles foram atender esses outros necessitados. Um pouco mais tarde, quando a situação já estava um pouco pior, então chegou um helicóptero do Corpo de Bombeiros e avistou o rapaz em cima do telhado. Ele continuava orando. E vendo que o rapaz corria perigo, a equipe de resgate jogou uma escada para que ele subisse. E mais uma vez o rapaz gritou: não, eu não vou, o Senhor já vai me salvar. Diante dessa resposta, então, os bombeiros desistiram e foram cuidar de outras pessoas que desejavam ser salvas, né? Já que o rapaz continuava resistindo à ajuda. E não demorou muito, a enxurrada levou a sua casa e o rapaz. E ele morreu. Quando ele chegou no plano espiritual, e vendo que estava morto, assim uma metáfora, né? O rapaz então pediu para falar com Deus, né? Os espíritos superiores, né? E ele foi levado na presença desses espíritos superiores e perguntou irritado que ele tinha orado para Deus, né? Que Deus tinha dito a ele que se tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, ele poderia mover uma montanha. E ele disse: minha fé era muito maior que isso e o Senhor me deixou morrer. E que estava revoltado com Deus porque ele entendia que Deus havia mentido para ele. Então os espíritos lhe responderam: meu filho, é Deus que está aborrecido com você. Como é que pode? Ele fez a parte dele, ele enviou ajuda, ele mandou a lancha, mandou um helicóptero, mas você não fez a sua parte. Deveria ter aceitado a ajuda de um dos dois. Afinal, o que você queria? Que Deus tivesse descido pessoalmente para te salvar? Então, a máxima da proteção é orai e vigiai. Orai é muito importante, mas o nosso comportamento, a nossa vibração e os nossos atos é igualmente importante. A vigilância para manter uma vibração elevada funciona como um repelente para as coisas ruins e um ímã para as coisas positivas. Não vibrar emoções negativas como ódio, rancor, inveja,
pois atrai espíritos que nos sintonizam com esses sentimentos e podem passar a nos influenciar. Palavrões atraem obsessores. A depressão, o desespero, a tristeza disparam doenças psicossomáticas em nosso corpo. Mantendo-nos em vibração elevada, mesmo que pessoas negativas se aproximem de nós, não nos sintonizamos com elas, pois estamos numa faixa vibratória diferente. O pensamento positivo, a esperança viva de um futuro melhor e a fé nos desígnios de Deus nos torna mais potente. Mais potente também fica a nossa vibração e a nossa capacidade de trair as coisas positivas para a nossa vida. Os nossos protetores são espíritos mais elevados, de uma hierarquia superior e purificados. Por exemplo, o anjo da guarda, que é um espírito protetor, ele pertence de uma ordem elevada. E ele tem aqui como missão guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliar com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar o ânimo diante das provas da vida. E o anjo da guarda nos acompanha desde o nascimento até a morte, e muitas vezes até após a morte na nossa vida espírita, se ainda houver necessidade. Ele também pode proteger a nós e também aqueles que estão no nosso redor, se isso tiver ao alcance dele for importante. Porém, ele se afasta quando vê que os seus conselhos não são mais ouvidos e que existe a decisão de se submeter à influência de espíritos inferiores. Ele não nos abandona completamente. Vai tentar falar conosco, sempre vai querer nos orientar. Mas quando estamos em outra faixa vibratória, é como se tapássemos os ouvidos. Não conseguimos ouvir o nosso anjo protetor. Porém, assim que mudamos a nossa vibração, a nossa faixa vibratória, conseguimos ouvi-lo e ele volta a nos proteger e desde que a gente o chame e ele vai estar sempre conosco. Também, pensando na questão da proteção espiritual, além dos nossos protetores individuais, outros espíritos protetores nos auxiliam por missão ou por afinidade de pensamentos e sentimentos. Por exemplo, nos trabalhos mediúnicos, existem os protetores, os anjos guardiões do trabalho, dos médiuns, das casas espíritas, ou de qualquer casa religiosa, ou de uma casa de caridade, do trabalho, né? Assim como podemos evocar a proteção de protetores especiais, por exemplo, dependendo daquilo que nós vamos nos dedicar, como, por exemplo, em áreas do nosso trabalho, ciências, a medicina, a saúde, ou qualquer outro tipo de causa específica, porque existem espíritos que, durante sua vida espiritual e sua vida na carne, se dedicaram a essas questões e continuam se dedicando a esse tipo de tema na vida espiritual. Como também existem protetores de coletividades, protetores de cidades, de países, né? E são protetores de uma elevação muito maior, que eles têm como missão um encaminhamento para o futuro, visando as gerações vindouras, né? Porém, eles agem na humanidade sem interferir no livre-arbítrio das pessoas. E como resumo de nossa palestra, podemos extrair as questões principais. A proteção espiritual requer de nós atitude positiva e esforço. Não devemos importunar a Deus com caprichos pessoais. Deus conhece as nossas necessidades e sabe o que é o melhor para nós, assim como o momento certo e a forma certa de nos ajudar. A vibração elevada é fundamental para nos comunicarmos com Deus e afastarmos os espíritos inferiores. Manter sempre o hábito da prece e não esquecer do orai e
vigiai. E para concluir, gostaria de fazer primeiramente uma reflexão sobre uma frase e uma autoavaliação, né, aqui sobre nós. Sugerir uma autoavaliação. Então a frase é: obrigado, Deus, por não fazer as minhas vontades, e sim atender às minhas necessidades. E é assim que nós devemos entender a ajuda de Deus. Deus conhece e Ele não só nos ajuda, mas em cada processo, em cada situação, Ele também nos fortalece. Ele nos ajuda e nos fortalece ao mesmo tempo. E a autoavaliação que eu gostaria de pedir que façamos é o seguinte: se olharmos a nossa vida como uma estrada, né, e vemos que essa estrada está larga e fácil, significa que apenas estamos começando a nossa jornada. Porém, se em nossa jornada, em nossa vida, nos encontramos obstáculos o tempo inteiro, é uma estrada dura de seguir, que surgem barreiras intransponíveis, significa que estamos quase alcançando o nosso objetivo, que é a elevação espiritual. Muito obrigado, fiquem com Deus, e assim seja. Agradecemos a todos que participaram desse evangelho, encarnados e desencarnados, aos nossos benfeitores espirituais que nos assistiram e nos guiaram para um bom entendimento. Que eles nos ajudem a pôr em prática os ensinamentos aqui aprendidos e assim nos sentirmos a cada dia mais fortalecidos na nossa transformação diária. Que possamos receber tudo aquilo que aqui viemos buscar, de acordo com o nosso merecimento, com a força de vontade e com a fé de cada um de nós. Elevemos os nossos pensamentos a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade, e com muita paz vamos iniciar o momento do passe. E vamos, neste instante, elevar o nosso pensamento até o Divino Mestre Jesus, rogando a Ele que possamos ser envolvidos numa luz de amor e paz, que essa luz possa trazer o equilíbrio no nosso corpo físico, em todos os nossos chakras e centros de força. Que essa luz entre pelos nossos lares, limpando, queimando, transmutando e retirando toda e qualquer negatividade que possa haver. Que a luz de Deus e de Jesus tome conta de todo o planeta Terra. Que a luz de Deus e de Jesus envolva os nossos vizinhos, a todo o nosso quarteirão, a toda a nossa cidade. Que a luz de Deus e de Jesus esteja com todos os nossos governantes, para que eles façam o melhor pelo povo. Que a luz de Deus e de Jesus possa, neste instante, ir a todos os orfanatos, clínicas de dependentes químicos, clínicas de repouso. Que a luz de Deus e de Jesus chegue aos lares onde esteja havendo conflitos e desavenças. Que a luz de Deus e de Jesus se faça presente em todos os lares daqueles que neste instante se encontram em desespero. Que a luz de Deus e de Jesus entre por todos os quartos dos hospitais, auxiliando a todos que ali se encontrem, de acordo com a fé, o merecimento de cada um.
Que a luz de Deus e de Jesus possa estar conosco durante a nossa noite de sono. E que possamos receber das equipes de Dr. Bezerra de Menezes a cura física, mental e espiritual. Que possamos receber também das equipes de Dr. Bezerra de Menezes a fluidificação de nossas águas. Rogamos também, ó Pai, por todos os nossos entes queridos, encarnados e desencarnados, que não estão presentes conosco neste instante, que eles recebam a luz de Deus e de Jesus. E por tudo quanto recebemos, só podemos agradecer. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Que seja feita a vossa vontade aqui na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, como perdoamos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe, roga por nós hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Prece a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as bênçãos de Jesus Cristo, através do Espírito Bezerra de Menezes e sua legião de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornem merecedores, confortando aqueles que têm provas e expiações por passar, esclarecendo aos que desejam obter conhecimento espiritual e assistindo a todos os que apelem para o teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como dispenseiro fiel e prudente. Seja o nosso divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem males físicos ou espirituais. Bons espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as virtudes e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do discernimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Deus, nosso Pai, que tendes todo poder e bondade, dai forças àquele que passa pela provação, luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão um pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Um raio,
Uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa doce e sublime imagem. E assim seja.